Olha aí, pessoal, o índice Ibovespa, que mede a variação de uma cesta de ações importantes dentro da Bolsa de Valores do Brasil, simplesmente derreteu na semana que acabou de se passar, a semana fiscal financeira, digamos assim. Estou gravando isso aqui na noite do sábado, dia 25, e olha só, caiu 3% o índice Ibovespa durante essa semana. Uma coisa terrível, que é o pior desempenho em mais de um ano, ao mesmo tempo em que o dólar sobe de forma considerável também. Foram 6 sessões, 6 pregões seguidos com a piora do cenário da Bolsa Brasileira, com quedas seguidas por conta dessa deterioração em relação à economia brasileira, questões internacionais também, mas pontos majoritariamente relacionados ao Brasil mesmo. Vamos dar uma olhada então nessa notícia, nessas informações, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, olha só, o Ibovespa realmente, no ano de forma geral, se a gente considerar aqui a última os últimos 5 dias, exatamente 3% redondinho aqui de queda nesse período. E aí, praticamente durante a semana toda, de fato, o Ibovespa só fez cair. Agora, não é uma situação da última semana, dos últimos dias, obviamente. É algo que já vem se arrastando há algum tempo, como o gráfico deste ano nos mostra. Embora com subidas e descidas, a gente pode ver que não recuperamos aqui na Bolsa de Valores o patamar de abertura lá em 2 de janeiro, em nenhum momento do ano, mesmo com essas subidas pontuais aqui, esse patamar não foi recuperado desde então, e no cômputo geral a Bolsa caiu 6,32%, e na verdade nós terminamos na sexta-feira, agora ontem, o último pregão desta semana, num patamar que é quase tão baixo quanto esse fundo que foi atingido lá entre os dias 17 e 18 de abril, ou seja, estamos quase no pior cenário de 2024 em relação à Bolsa de Valores brasileira, né? E não apenas isso, não apenas na comparação com o histórico da Bolsa, a situação atualmente está ruim. Veja só, as principais bolsas do mundo em 2024 estão listadas nesse quadro aqui, né, nessa estrutura, nessa planilha aqui de forma geral, e você pode ver que algumas estão tendo um desempenho absurdamente alto, como esse aqui que é da Turquia, não é isso? BIST 100, que provavelmente se refere a algum tipo de reversão de cenário. A Bolsa de Taiwan está bombando, mesmo com as ameaças da China ali, inclusive, e vários outros países, de maneira geral, estão repercutindo bem na sua Bolsa de Valores, estão com um bom desempenho, mas olha só a Ibovespa na lanterninha dessa lista aqui com 6,36% de queda aqui, muito pior do que os que estão logo abaixo, logo acima, né? Com valores negativos também, e isso demonstra que, de fato, a Bolsa de Valores brasileira não está sofrendo impactos internacionais apenas. Claro que está, que isso pesa bastante, principalmente no desempenho de mercados emergentes, mas a verdade é que ninguém está tendo um desempenho tão ruim quanto o Ibovespa. Por quê? Porque o nosso problema é majoritariamente interno. Nós dispomos de problemas estruturais que outras nações no momento não possuem, né? Então, esse patamar aí que nós atingimos agora nos últimos dias, né, é o pior desde março de 2023 em matéria de queda da Bolsa de Valores, né, a pior semana desde março de 2023. Isso chama muito a atenção, portanto, pela o total, né, a análise total dessa informação. 1 ano e 2 meses, estamos falando de 1 ano e 2 meses de bolsas que uma bolsa de valores que não esteve tão ruim quanto agora. Ela já teve seus baixos, principalmente no ano passado, até neste ano aqui, conforme eu mostrei, né? Nós temos essa queda, esse buraco aqui nesse período, mas a reversão seguinte fez com que essa semana não fosse tão ruim lá em abril quanto ela foi agora, uma coisa realmente impressionante, e o dólar também está subindo, o que impacta bastante, né? Na sexta-feira, o dólar subiu 0,29%, chegando a 5,16. Ainda não é o maior valor este ano, já bateu em 5,20, eu já repercuti isso aqui no canal na época, só que
Isso demonstra uma constante desvalorização do real frente ao dólar durante essa semana. A desvalorização foi de 1,28%, um valor nada desprezível, portanto, né? Então, foram 6 quedas seguidas da Bolsa de Valores, conforme eu falei. Essa marca aí isso acabou igualando a marca lá de abril, que havia sido alcançada, né? Alcançada para um resultado negativo, mas foi alcançada lá em abril. Portanto, só não está pior do que a sequência de agosto do ano passado, quando foram 13 pregões em sequência no vermelho, né? Então, uma situação muito ruim, muito estranha de forma geral, que demonstra várias empresas tendo algum problema. A Petrobras, inclusive, por conta de todas as interferências do governo na empresa de forma geral. Magazine Luiza, pois não está performando muito bem. Claro, né? Esse pessoal que fez o L está sofrendo um bocado, o kit Lula, então nem se fala, mas a Bolsa de Valores de forma geral não está muito boa, não está bem das pernas. Dá para achar uma ou outra ação ali com uma valorização, que está num cenário melhor por circunstâncias particulares daquela empresa, dá para achar. No cômputo geral, que é o que nos dá realmente um raio-x da economia brasileira, não se pode dizer o mesmo. É bem provável que sim, o Brasil esteja mergulhando de cabeça mesmo numa piora econômica que já está sendo pressentida pelo mercado financeiro, que geralmente consegue enxergar isso com mais tranquilidade até no longo prazo, muito disso pelo histórico, pela experiência de crises passadas, de recessões passadas, que dão alguns sinais, alguns indicadores quando começam a surgir, quando começam a brotar, e aí dá tempo de algumas pessoas saírem antes da coisa desandar por completo, saírem da Bolsa de Valores, no caso aqui, né? Então, quais são os principais pontos no Brasil hoje que lançam dúvidas a respeito da Bolsa de Valores, né? Em primeiro lugar, falar que toda essa desvalorização aqui de 6% do Ibovespa este ano é culpa exclusiva do governo é exagerar. Não dá para ser tão exagerado, tão genérico assim, porque há fatores internacionais que estão pesando bastante, estão tirando um pouco da valorização possível que a Bolsa poderia ter. Novembro e dezembro do ano passado ela subiu, que é uma beleza, disparou, mas a correção veio logo na sequência a partir do mês de janeiro e continua conforme nós vimos aqui. E muito disso se deve, sim, à questão dos juros lá nos Estados Unidos, que estão altos, estão com perspectiva de se manter nesse patamar ainda há um bom tempo, o que torna a dívida norte-americana, além de ser mais segura, torna ela também mais rentável, chama mais a atenção do investidor. Muitos ganharam dinheiro aqui no Brasil no final do ano passado, tiveram um ganho de capital com a valorização massiva das ações e resolveram realizar esse ganho, esse lucro em um mercado emergente, que é o mercado de risco, para levar esse dinheiro para algo mais sustentável, algo mais seguro, como a dívida norte-americana. Ok, não é grandes coisas, mas é necessário frisar, mas comparando com Bolsa de Valores de um país como o Brasil, realmente tem mais segurança, é claro. E aí o pessoal zarpou para os Estados Unidos e para outros mercados também, levando essa grana que eles haviam conseguido por meio de ganho de capital aqui no Brasil. Então é claro que isso impacta bastante no resultado que a Bolsa de Valores está tendo, no desempenho pífio que nós estamos observando. Mas não é só isso. A questão fiscal é o grande problema nessa história. A questão fiscal é o grande entrave ao desenvolvimento econômico brasileiro e que, portanto, impacta negativamente a valorização das empresas aqui no Brasil. Alguns casos específicos, como a citada Petrobras, a própria Vale, sofrem com intervenções do governo, então é uma queda, uma perda de valor de mercado diretamente causada pelo governo, que é uma coisa terrível, abominável, mas ainda assim, de forma geral, de forma sistêmica, o governo prejudica a valorização das empresas através de uma má gestão da questão fiscal. Todo mundo está vendo o cenário deteriorando, o governo assumiu que isso vai acontecer, a taxa de juros parece que vai parar de cair, ou seja, né, a própria dívida pública do Brasil vai ficar mais atraente do que a Bolsa de Valores, então o pessoal não quer apostar na Bolsa nesse momento, quer guardar recursos para apostar num título, aliás, os títulos já estão pagando bastante, a tendência é que continuem pagando face a esse cenário, primeiro, de uma taxa de juros alta e também de uma dívida pública maior.
tem títulos aqui que são atrelados ao IPCA, e uma dívida pública maior leva o governo a imprimir mais dinheiro para cobrir essa dívida, gerando inflação. Portanto, qualquer coisa atrelada ao IPCA vai valorizar pra caramba nesse cenário. Então, o mercado financeiro está apostando contra a economia do Brasil. O mercado vai ganhar dinheiro em outra área, na área mais do rentismo, né? Comprar títulos para ficar ali com aquela renda fixa, aquela renda passiva ali dos mercados de títulos públicos e tudo mais, e vai sair do risco da Bolsa de Valores por conta dessa deterioração do mercado financeiro brasileiro, da economia brasileira, tudo isso protagonizado pelo governo Lula, que é o grande vilão dessa história. Mas me diga aí o que você achou dessa análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.